vida. E até que a gente descubra isso, certamente que vamos ficar batendo cabeça, né? Vamos ficar confusos. Nós precisamos compreender que Deus nos criou, Ele é o nosso Criador, nos criou para Ele, né? Nós estamos aqui, fazemos muitas coisas, muitas atividades, mas primordialmente nós precisamos dar tempo àquele a quem nós amamos. Então, todos bem-vindos essa noite, com o texto aberto, a palavra de Deus aberta em Isaías 6. Vamos fazer a leitura e depois, então, vamos continuar aqui juntos na explicação e na aplicação desse texto para os nossos dias, ok? Assim nos diz a palavra do Senhor, Isaías capítulo 6. No ano em que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor assentado num trono alto e exaltado, e a aba de sua veste enchia o templo. Acima dele estavam os serafins. Cada um deles tinha 6 asas. Com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam. E proclamavam uns aos outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. A terra inteira está cheia da sua glória. Ao som das suas vestes, os batentes das portas tremeram, e o templo ficou cheio de fumaça. Então gritei: ai de mim, estou perdido, pois sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de um povo de lábios impuros. Os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Logo, um dos serafins voou até mim, trazendo uma brasa viva que havia tirado do altar com uma espátula, com uma tenaz. Com ela tocou a minha boca e disse: veja, isso tocou os seus lábios. Por isso, a sua culpa será removida e o seu pecado será perdoado. Então, ouvi a voz do Senhor, conclamando: quem enviarei? Quem irá por nós? E eu respondi: eis-me aqui, envia-me. Todo o capítulo 6 é interessante para segunda-feira, leitura do versículos 9 até o versículo 13, para você compreender, então, ainda melhor o contexto, o pano de fundo, né, dessa passagem bíblica já conhecida de alguns irmãos. Pois bem, esse texto nos fala da consagração do profeta Isaías. É nesse tempo que ele tem essa visão no templo, né, serafins, aquele esplendor, né, toda aquela glória, a manifestação ali do próprio Filho de Deus, Jesus, aqui. A gente vai ver isso nos versículos. E nós vamos ver, então, aquele cenário, né, no momento em que Isaías é chamado para uma missão. Ele está sendo vocacionado. Então, isso se dá exatamente, né, no ano de 740, quando o rei Uzias está terminando, né, o seu reinado. E aqui, então, como história, nós percebemos que o profeta Isaías era de uma família importante em Jerusalém. Ele tinha acesso ao palácio, tinha amizade, né, com a família real. Então, era uma família nobre, podemos dizer assim. E agora, quando esse fato acontece, a morte do rei, ele está passando naturalmente pelo luto. É um momento de tristeza na sua vida. No entanto, ele não se deixa abater, ele continua ali percebendo o chamado de Deus e se disponibilizando para fazer a missão que Deus estava designando para ele. Então, queria dizer para você, não deixe, né, que o medo do coronavírus paralise você. Também não seja negativista ou suicida, não vai andar por aí de qualquer maneira, não é verdade? Temos que nos cercar de cuidados, temos responsabilidades conosco, com a nossa família. Nós precisamos ter essas medidas, né, conforme somos orientados todos os dias. Mas
o fato de estarmos atravessando um momento de pandemia não quer dizer que você também vai parar a sua vida completamente, não vai fazer mais nada. E entendemos que Deus, Ele nos dá a oportunidade de perceber o sofrimento alheio, de perceber o caos que se passa no mundo neste momento, e Ele quer usar cada um de nós aqui para que possamos fazer diferença no meio da nossa comunidade. Isaías vivia um momento assim, não era uma pandemia, mas ele estava vivendo, num tempo que o povo de Israel estava se afastando de Deus pela idolatria, pelo pecado que havia ali na população, e ele então agora é chamado por Deus para levar uma mensagem. O profeta, ele é a boca de Deus, ele vai proclamar a verdade, ele vai chamar o povo ao arrependimento, ele vai ensinar o caminho e vai orientar para que não se desvie nem para a direita, nem para a esquerda, mas que possa se reconciliar com Deus. Então esse é um chamado à reconciliação, e a gente vai perceber isso ao longo desse capítulo 6 de Isaías. Isaías significa Jeová, o Eterno, é salvação. Então, um nome muito bonito para você colocar aí no seu neto, ou no seu filho, se alguém for ter um filho, Isaías, ele significa isso, Deus salva, Jeová é salvação, o Eterno é salvação. E Isaías, então, ele está nesse momento aqui começando o seu ministério, enquanto o seu amigo, o rei, está terminando. E aí vem outro rei, que vai ser um rei que vai ser oposição a Isaías. Ele vai ser muito perseguido ainda, e só depois ele vai vir um outro rei que vai ser assim mais tranquilo para o ministério de Isaías. Então, Isaías, diante das dificuldades, ele se entrega, se consagra, é consagrado aqui, e ele vai fazer uma obra maravilhosa, porque até hoje muitos teólogos consideram o livro de Isaías como sendo um evangelho, é um profeta que ele é messiânico, ele fala muito sobre Jesus, sobre a vinda do Senhor. E olha, ele está no seu ministério lá 740 anos antes de Jesus nascer. Então, várias profecias de Isaías se cumpriram, estão se cumprindo na vida, no ministério de Jesus Cristo. Então, veja que a importância e a identificação nossa com Isaías, como homem de Deus, que não deixou se abater pelas circunstâncias, mas foi corajoso e, sobretudo, ele se entregou, ele se rendeu ao Senhor. Desde aquela visão ali, o seu chamado, a sua consagração, ele então manteve zeloso na sua vocação. Cada um aqui tem uma vocação, e você pode ser motorista, pode ser pedreiro, pode ser pintor, não importa a sua profissão, e Deus pode usar você através das atividades que você está realizando hoje. A gente vê quando o apóstolo Paulo é vocacionado pelo Senhor, e olha, ele é um teólogo brilhante no Novo Testamento, em toda a literatura que produziu, mas ele começou aprendendo com quem? Aprendendo com Gamaliel, era um judeu, era um fariseu, e tudo isso foi aproveitado no reino de Deus. Então, a sua formação, a sua experiência, tudo isso você pode consagrar a Deus, e ele vai se utilizar dessa experiência para que você seja um testemunho vivo do poder de Deus, do alcance de Deus, da graça de Deus na sua vida, para que você possa servi-lo da melhor maneira possível. Então, gostaria de trazer só um texto aqui para confirmar o que eu acabei de falar, que em meio às circunstâncias adversas, nós não podemos parar, nós devemos prosseguir. E o texto que a Mônica compartilhou há pouco aqui, de Hebreus, capítulo 10, fala isso, é um chamado à perseverança, Pelo caminho que nos foi aberto, pelo sangue, o sacrifício de Jesus na cruz, temos acesso e temos essa fé, essa convicção, e por isso nos aproximamos do Senhor. Estamos caminhando com o Senhor.
mas o texto que eu separei é de Tiago, logo aí no início de Tiago, deixa eu ver aqui, Tiago, Tiago diz assim no capítulo 1, versículo 12: Feliz é o homem que persevera na provação, porque depois de aprovado, receberá a coroa da vida que Deus prometeu aos que o amam. Então, o que eu quero dizer com isso? Que você será bem-sucedido e abençoado se você perseverar na provação, como Isaías fez. Embora no luto, embora percebendo as perdas, né, no ano em que o rei Uzias, né, seu amigo ali, morreu, mas ele se consagrou ao Senhor, deixou ser usado por Deus e veio fazer uma grande diferença para salvar muitas pessoas no povo de Israel e até os dias de hoje, como é importante, né, a profecia de Isaías. Então, primeiramente, gostaríamos de observar isso. Não deixe, né, que as adversidades, as tribulações, as provações que estão acontecendo conosco hoje venham nos impedir de cumprir bem o nosso ministério, de corresponder ao chamado, à missão que Deus nos deu. Então, você sabe para que Deus te chamou. E se não sabe, procure saber, porque senão você vai sofrer até que você se encaixe dentro do propósito de Deus, daquilo que Ele preparou para você ser e fazer. É interessante notar aqui em Isaías, capítulo 6, né, o texto que nós acabamos de ler, que Isaías, logo no versículo 1, diz que ele viu o Senhor assentado num trono alto e exaltado, né, e fala que ao seu redor pairavam serafins, sobre ele pairavam serafins. Gente, isso aqui para nós parece assim tão banal, quando eu vi o Senhor. Mas nesse tempo aqui do Velho Testamento, conforme entendemos, era um tempo que as pessoas tinham um medo horroroso de ver a Deus pessoalmente. Se você for consultar o livro, por exemplo, de Êxodo, lá no livro de Êxodo, você vai logo entender isso. Êxodo 19, 21 e Êxodo 20, 19, a gente vai entender que o povo não queria ter esse contato de olhar para Deus, e eles então pedem, pelo amor de Deus, Moisés, fala você mesmo conosco. Nós não queremos falar com Deus diretamente, pessoalmente, porque eles poderiam ser fulminados. Isso está em Êxodo, então, só uma leitura rápida aqui, né, de Êxodo, para basear isso aí. 19, 21, fala assim, vou ler o 20 e 21. O Senhor desceu ao topo do monte Sinai e chamou Moisés para o alto do monte. Moisés subiu e o Senhor lhe disse, desça e alerte o povo que não ultrapasse os limites para ver o Senhor, e muitos deles pereçam. Então Deus orientou, porque não podia se ver a Deus, seriam fulminados. Já no capítulo 19, agora, capítulo 20, versículo 19, e disseram a Moisés, o povo falou a Moisés, fala tu mesmo conosco, e ouviremos, mas que Deus não fale conosco, para que não morramos. Versículo 21, mas o povo permaneceu à distância, ao passo que Moisés aproximou-se da nuvem escura em que Deus se encontrava. Esses problemas, esse medo, não precisamos ter mais, conforme o livro de Hebreus que já lemos aqui anteriormente, né? Hoje nós temos acesso ao trono da graça, e o livro de Hebreus fala e que nos aproximamos dele pelo sangue de Jesus, pela obra salvadora de Jesus na cruz, que morreu por nós, ressuscitou, está à direita do Pai, intercede por nós, ele foi glorificado, mas ele morreu, ele derramou seu sangue. E a Bíblia diz em 1 João 1:7, diz que se nós confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo, né, para nos purificar de toda injustiça e de todo pecado. E diz lá também, nesse mesmo capítulo, que o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado, de toda injustiça.
Então, hoje, diferentemente daquela época, nós temos acesso direto a Deus através de Jesus. E aqui a teologia explica que nesse texto de Isaías, quando Isaías está dizendo, eu vi o Senhor, ninguém mais do que Jesus, o próprio Jesus. E o pastor Rousseff fala que toda a revelação do Pai é dada ao homem mediante o seu Filho, Jesus. Então aqui, na verdade, olha, Jesus nem havia nascido ainda, né, na história da humanidade, mas ele já está desde a eternidade, né? É a Santa Trindade, né? Deus Pai, o Filho e o Espírito Santo, vamos ver, confirmado isso mais adiante no versículo 8. Mas aqui está dizendo o profeta, eu vi o Senhor, ele está vendo Jesus, assentado num trono alto e exaltado. Então ele viu Jesus na sua glória, como está hoje novamente, depois de vir ao mundo, morrer, padecer pela humanidade e ser glorificado, e a Bíblia diz que ele está à direita do Pai intercedendo por nós, e através do seu sacrifício, nós temos acesso a Deus sem temor, sem medo. Então, Isaías, quando diz isso, naquela época era um espanto, como pode, né? O profeta ver a Deus, mas nós hoje podemos ver a Deus e podemos ouvir a Deus, né? E isso podemos fazer de uma maneira tão assim, tranquila, quando nós abrimos a palavra do Senhor e Ele fala conosco, é a sua palavra verbalizada para nós. E como foi falado aqui, muitas vezes negligenciamos isso, né? Que é algo tão caro, tão precioso, Deus falando com simples mortais, pessoas pecadoras como nós, e Ele está se revelando, Ele está se mostrando, Ele está orientando, Ele está trabalhando, e a gente pode perceber onde está trabalhando e agindo, e podemos então nos aproximar do Senhor, conforme Hebreus diz, aproximemo-nos, né? Mediante essa fé, essa esperança, essa convicção que nós temos, na fé que nós temos depositada em Jesus Cristo. Então, irmãos, não ande distante, não se sinta afastado, mas que você tenha o anseio, o desejo e o zelo de se aproximar do Senhor Jesus todos os dias. Todos os dias da nossa vida, nós precisamos, então, ter esse gosto, esse prazer, a alegria, o contentamento de caminhar na presença do Senhor. Eu não quero adorá-lo de longe, diz a música, né? Eu só quero estar onde o Senhor está. E você? Deseja isso? Se você deseja, precisa também cuidar para que essa presença seja constante e que nada venha interferir, venha se interpor entre nós e o nosso Deus. Vem muitas provações, tentações, dificuldades e também muitas situações, né, acontecem. Quantas pessoas, né, perdem o trabalho, ficam doentes, tem uma perda na família, né, confusões, tantas coisas acontecem, privações, e as pessoas se tornam amarguradas com Deus, culpam a Deus pela tragédia, né? E isso é triste, porque acabamos percebendo que muitas pessoas, elas praticam o pecado da apostasia, né, de se afastarem de Deus por conta própria, porque elas não querem estar na presença de Deus. E Jesus mesmo percebeu isso no Evangelho de João, ele fala, olha, eu vim para que todos sejam salvos, mas as pessoas é que não querem vir a mim para serem salvas, porque elas não querem que as suas obras, né, sejam confrontadas na luz. Então elas preferem andar nas trevas. E ainda mais, não somente isso, quantas pessoas ainda hoje, né, estão sobre o domínio do maligno, e por isso elas não percebem. Abram aí sua Bíblia em 2 aos Coríntios, capítulo 4, versículo 4. Não precisa nem abrir se não quiser, né? Já gravou aí 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 4. Vamos compreender por que muitas vezes você dá o seu testemunho na sua família, para um parente, para um colega, para um amigo, para uma pessoa que você preza, você compartilha o versículo pelo WhatsApp ou pessoalmente, e as pessoas, elas não correspondem, elas ignoram ou elas não compreendem, parece que estão surdas e cegas.
Elas não percebem o evangelho poderoso de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e continuam andando pelo seu próprio caminho, como ovelhas que não têm pastor. Não têm temor a Deus, não têm amor à palavra de Deus, elas andam perdidas. E aqui podemos compreender por que isso acontece. Paulo, o apóstolo, fala aos Coríntios na segunda carta, capítulo 4, versículo 4. O Deus desta era cegou o entendimento dos descrentes, para que não vejam a luz do evangelho, da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Então, o inimigo de nossas almas, Satanás, ele tem cegado o entendimento para que as pessoas, elas escutam você falar o evangelho, mas elas não ouvem. Elas veem a obra de Deus, a grandeza de Deus, mas elas não percebem Deus agindo. E elas não têm a sua vida transformada ou libertada, porque elas estão cegadas espiritualmente pelo maligno. E agora, assim, podemos perceber por que o Evangelho ele tem tanta significância para nós, é tão relevante para nós, e tem ocasiões que você até pensa assim, mediante essa letra, essa música, essa mensagem, esse texto, esse Evangelho, dá vontade de me decidir por Jesus novamente. Quantas vezes pensamos isso, não é? E você vê pessoas ouvindo isso da mesma forma, mas elas estão alheias, elas ignoram, elas não entra a palavra no seu coração endurecido, porque o inimigo tem trabalhado e elas estão cegas espiritualmente. Mas o profeta está dizendo, eu vi o Senhor, e ele está agora nessa visão espiritual diante do Senhor, no templo, serafins, que é uma espécie de anjo com 6 asas, um negócio assim tão magnífico que a gente só vai compreender isso mesmo quando a gente chegar no céu, Porque agora só C.S. Lewis, com a sua imaginação, consegue nos trazer algumas figuras assim, mas imagina um anjo com 6 asas voando, pairando, e conclamando, e clamando ali em voz tão poderosa que os alicerces do templo tremeram. Parecia ali os apóstolos em Jerusalém quando oravam com aquela fé tão maravilhosa, que diz a Bíblia que o lugar onde estavam tremeu. Veja que coisa, algo maravilhoso, E agora aqui na consagração, no chamado, a vocação de Isaías, novamente, esse espetáculo, algo assim extraordinário acontecendo ali, e ele então está agora diante dos serafins, e serafins é uma espécie de anjo que significa consumir com fogo. A palavra serafim significa isso no hebraico. São agentes de purificação com fogo. O que eles fazem? Eles trazem uma brasa, pegam com uma espátula uma brasa, toca nos lábios de Isaías e dizem que agora seus pecados foram perdoados, sua culpa foi tirada. Isso é algo maravilhoso que traz para nós um alívio tão grande, porque muitas vezes também o Senhor Jesus vem a nós e Ele nos purifica de nossos pecados e nós não precisamos mais nos dar o luxo de viver sob esse efeito da culpa que faz sofrer. Quando estamos em culpa, nós sofremos. Sofremos, porque perdemos a comunhão plena com o Senhor, perdemos a paz de espírito, a alegria da salvação, fica algo embotado, fica prejudicado o nosso relacionamento com Deus. Mas quando nós confessamos, confiando na graça maravilhosa do Senhor, no poder do seu amor, Ele nos toca e nos limpa e nos purifica de todo pecado, e agora podemos adorar o Senhor plenamente. E aqui então esse cenário dos serafins trazendo uma brasa e louvando a Deus, falando santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos de anjos. Seria essa a explicação do que eles estão conclamando ali naquele ambiente. Quando a palavra de Deus repete santo, santo, santo,
Era uma forma de demonstrar a intensidade e também apontar para a triunidade do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ou se não intensificar, né, a importância dessa expressão, como Deus é santo, santo e santo, não é apenas santo, como nós podemos ser e devemos ser, somos chamados para isso, nos separar e nos consagrar a Deus. Ele é santíssimo, nele não há pecado nenhum. Então, essa palavra aqui aparece aqui no versículo 3, né? E mais adiante, no versículo 5, vai dizer, veja aí, chega na sua Bíblia, versículo 5 agora. Então gritei, ai de mim, estou perdido, pois sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de um povo de lábios impuros, meus olhos viram o Rei. Viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Aqui, irmãos, nós aprendemos com Isaías que eu não tenho de dar conta apenas pelas minhas escolhas e pecados, mas, de certa forma, o pecado da nação, o pecado do povo também é o meu pecado e eu tenho parte nisso. Então, quando você percebe o povo praticando idolatria, né, o materialismo, né, substituindo Deus pelas suas posses, pelos seus prazeres desenfreados, tudo isso, né, que a gente vê muito presente nessa cultura que nos circunda hoje, e isso também deve nos afetar e nos fazer refletir a condição de miserabilidade da nossa nação, do nosso povo, e nós devemos chorar por isso. Devemos lamentar, devemos nos constranger e devemos pedir misericórdia do Senhor para a nossa cidade, para o nosso estado, para o povo do Brasil, que está numa condição de distanciamento, de pecado, de egoísmo, de tantas coisas terríveis que têm acontecido. A gente vê cada dia mais corrupção, a gente vê tantos tipos de pecados sendo praticados ao nosso redor, e nós, então, muitas vezes nos tornamos indiferentes. Isso não é comigo, não tem nada a ver comigo, mas ainda que você não tenha cometido, é o seu povo, é a sua nação, e você precisa orar por isso. Segundo Crônicas 7 recomenda, quando o povo de Deus orar, ele curará a nação. Está em 2 Crônicas 7, 14. Então, é comigo, é com você, diz respeito ao nosso povo, a nós. Então, devemos lamentar, sim. E o profeta Isaías, então, ele diz, ai de mim, porque eu sou pecador, e o meu povo é um povo pecador, e agora eu estou diante da face do Senhor. Estou perdido. Ele, então, gente, isso aqui é algo maravilhoso e profundo, que a gente precisa compreender bem. Quando você não percebe mais o pecado do povo, quando você não chora mais pela desgraça alheia, pelo sofrimento da nação, é sinal de que nos tornamos insensíveis ou egoístas e nos envolvemos ou pensamos apenas em nós mesmos. E digo outra coisa importante aqui que eu percebi. Quando a gente chega a esse estado, a essa condição de indiferença, é sinal de que o pecado já não nos incomoda mais. Do outro lado, quando nós nos sensibilizamos e percebemos, né, o mundo em que nós vivemos, o número de abortos, né, o relativismo, né, que impera hoje em todos os setores da sociedade, e quando a gente percebe isso, a gente sofre por isso, é um sinal de que você está próximo do Senhor e o menor resquício de pecado já incomoda. Mas quando não incomoda mais, é sinal de que nosso coração está ficando endurecido, de que nós perdemos a sensibilidade, que nós não choramos mais pelo pecado. Então, você e Deus, nos identificamos agora com Isaías,
e em que nível espiritual nós estamos. Nós percebemos o pecado e nós estamos inconformados com essa cultura, ou para nós está tudo certo, não há problema algum? É para a gente fazer uma reflexão espiritual. Então, quanto mais perto do Senhor você anda, mais sensível e mais você vai perceber o pecado ao redor. Agora, quando chega ao ponto de sermos pecadores perdidos, é o ponto em que nós pecamos e achamos que está tudo legal, está tudo bem, não há problema algum. Percebem, então, a diferença? Nós precisamos, então, meditar um pouco, refletir na palavra do Senhor, pensar, gastar um tempo em silêncio, no quarto, na beira de uma praia, no retiro espiritual, e pensar como nós temos nos comportado diante desse mundo cheio de aberrações, um mundo que se encontra doente. E mais ainda, aprendemos com o profeta Isaías no versículo 8, quando o Pai, o Filho e o Espírito Santo, aqui é a Trindade novamente, dizendo, quem irá por nós? E aí Isaías se coloca nas mãos do Senhor novamente e diz, eis-me aqui, envia-me. Então Deus, ele está chamando pessoas que o adorem espiritualmente, em verdade. Pessoas que possam servi-lo com coração íntegro, com sinceridade de espírito. Deus está vocacionando pessoas. Deus está chamando seus filhos. E nós devemos, então, estar nos consagrando, nos entregando, nos dedicando ao Senhor e ao reino do nosso Deus. Ouvir a voz do Senhor. Será que você tem ouvido o Senhor constantemente? Ou será que, como os demais da nação de Israel, estavam surdos? Porque o texto, continuando, vai dizer, esse povo escuta, mas eles não atendem. Eles olham, mas não veem. E Deus diz que isso só iria mudar quando a cidade de Jerusalém, quando aquela terra fosse devastada pelo inimigo e sobrasse apenas um remanescente. Aí sim, eles conseguiriam ouvir e ver Deus atuando no meio deles. Eles estavam tão cheios de pecados que eles não podiam perceber mais a atuação de Deus. Longe de nós acontecer isso. Que possamos, então, como o profeta, perceber que Deus está nos chamando, está nos dando uma missão. Em 1995, um filme foi lançado de Mel Gibson. Não sei se vocês lembram desse filme, né? Já faz tanto tempo. E ali era a história que ocorreu no século XIII, né, quando a Escócia estava sendo oprimida pela Inglaterra, um rei muito mau, e ali então o povo se levantava, né, para tentar a sua liberdade. É um filme redentor, né, como tem muitos outros lançados por Hollywood, etc., que pega assim um roteiro semelhante ao roteiro de Deus, né? Que está lá no céu e chama seu filho e fala, vem cá, querido, esse é meu filho amado, vá lá no mundo, né, e leve uma mensagem de resgate, de reconciliação, de salvação. E o cinema faz muito isso, é um tipo de filme chamado redentivo ou redentor. E Mel Gibson, então, ele mesmo é um dos atores ali, se eu não me engano, 1995, faz muito tempo, né? Mas o filme Coração Valente, Mônica tem boa memória, e no final ele morre assim, né? O William Wallace, né, o cara lá, ele morre ali, né, ele prefere a liberdade, ele prefere morrer a ser liberto. Ali ele é um mártir, né, para que a Escócia pudesse vir a ser liberta. Depois de traições, olha só, até o evangelho nisso é copiado ali, né, a traição de Jesus, lá também ele é traído e tal. Então, é muito interessante porque ele cumpre da sua vida
pela missão que ele entendeu ser uma missão nobre. E outros filmes mais trazem essas histórias parecidas, mas mostrando, assim, que Deus também, se você checar em João, Evangelho de João, abre aí sua Bíblia no Evangelho de João 17, para você, nós caminhando aqui para o encerramento, vamos ler João 17, quando percebemos da mesma forma o Senhor nos dando uma incumbência, uma tarefa. João 17. Versículo 18. Assim como me enviaste ao mundo, eu os enviei ao mundo. Quando o Senhor Jesus está intercedendo pelos discípulos e apóstolos e outros, ele fala, assim como o Senhor me enviou, eu os envio. Irmãos, nós estamos sendo enviados ao mundo. Nós, aqui, crentes em Jesus, nós estamos sendo enviados nessa terra de Itaipuaçu de Maricá para fazer diferença com a nossa vida, que a sua família possa levar pessoas a caminharem com Jesus, que você mesmo, como discípulo do Senhor, perceba essa grande missão que Deus te deu e você consiga, assim, levar pessoas a caminharem com Jesus. Essa missão ela é muito explicada, né? Como Cristo teve de entrar em nosso mundo, nós também precisamos entrar no mundo de outras pessoas. E aí, vem um cidadão aqui, chamado Michel Ramsay, e ele fala assim, nós declaramos e recomendamos a fé à medida que saímos e penetramos nas dúvidas dos duvidosos, olha isso, e à medida que somos a resposta nas perguntas dos questionadores e na medida que penetramos na solidão daqueles que perderam o rumo. Ou seja, quando, igual Isaías falamos, eis-me aqui, nós estamos entendendo que Deus nos deu uma missão e nós estamos correspondendo à expectativa de Deus. Estamos dizendo, eu sou agora a resposta de Deus para esse mundo doente. É isso. Jesus está dizendo para você hoje aqui mais uma vez, assim como o Pai me enviou, eu os envio. E a forma de você penetrar este mundo é sendo resposta para o mundo. É tocando nas almas pelo poder que há no nome de Jesus. Você é o cara. Você é a pessoa escolhida, chamada, vocacionada e com autoridade espiritual, com o Espírito Santo de Deus na sua vida, para que você possa fazer diferença, levar uma mensagem relevante ao colega, ao familiar, a um vizinho, alguém com quem você tem lidado e precisa de salvação, pois se encontra perdido e na dúvida. Então, irmãos, estamos em uma missão e Deus nos vocacionou, como Isaías, possamos perceber a glória desse Deus, possamos chegar, nos arrepender, nos reconciliar e sair pela autoridade que é nos dada, pelo poder que há no nome do Senhor Jesus. Quanta coisa boa podemos aprender nesse texto de Isaías, capítulo 6, apenas do versículo 1 ao versículo 8. Gostaria que você refletisse isso nessa semana. Será que eu tenho cumprido bem o papel que Deus me designou a realizar? Será que eu tenho feito a diferença, sido bênção na vida de alguma pessoa? Lembre-se disso. Quantas pessoas você pode mandar uma mensagem de WhatsApp? Para quantos você pode ler um salmo, fazer uma oração? Faça a diferença. Toque nas vidas. Deus vocacionou e capacitou você para isso. Nós estamos em missão. Vamos orar? Quero orar por você agora, para que Deus te dê ousadia ao abrir da sua boca, para que você possa viver o Evangelho como nós temos pregado o Evangelho, que nós possamos
da mesma forma, vivenciar isso e que possamos levar homens e mulheres, pessoas em todo lugar, a caminharem com o Senhor Jesus. Feche seus olhos e vamos orar. Nosso Deus querido, muito obrigado, porque em nome de Jesus Cristo chegamos hoje para te adorar e somos impelidos pelo Espírito Santo do Senhor, saindo, possamos compartilhar das grandezas do Senhor, daquilo que nós temos visto e ouvido na nossa experiência, em nossos relacionamentos diários com o Senhor. Por favor, Senhor, tira todo o impedimento, tira todo o empecilho e nos liberta, Senhor, de tudo que nos prende a esse mundo. Liberta-nos das próprias trevas que há no nosso coração e que nós possamos ser consagrados, purificados pelo sangue de Jesus e assim possamos ser a mensagem, levar uma mensagem relevante para a nossa comunidade. Por favor, Senhor, tenha misericórdia da nossa nação, do nosso povo, desse mundo que se encontra doente, que cada um aqui possa se consagrar ao Senhor, ao ponto de nos tornarmos resposta para aqueles que estão aflitos, sem Cristo e sem salvação. Tem piedade de nós, Senhor, usa as nossas vidas, eis-nos aqui, envia-nos, nós te suplicamos humildemente, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, o nosso Senhor e Salvador.